A gente vai falar sobre regras da mente, trabalho aí feito pelo Jerry Kein, que ele escreveu: toda ideia provoca uma reação física, pensamentos provocam emoções e emoções provocam reações físicas. Se ficamos ansiosos, com medo ou preocupados, nossos batimentos cardíacos aumentam de velocidade. Muitas doenças de pele, por exemplo, são causadas por estresse. Essa é a definição clássica de conversão. Mas o que é conversão? Freud, quando criou a teoria psicanalítica, ele definiu como conversão o fato da gente passar o problema da mente para o corpo. É a transformação de um conteúdo mental em fenômenos motores, paralisias, tremores, convulsões, etc. Ou sensitivos, dores, distúrbios na visão, na audição, etc. Pode-se afirmar a terapia como opção eficaz para localizar a origem do problema e eliminar suas consequências, desde que sejam afastadas as possibilidades de danos de origem física. Então, aí, por exemplo, a fibromialgia como doença de origem psicológica, e aí uma outra situação, um sujeito se sentir tonto, ter distúrbio na visão ou desmaios ao ter uma notícia desagradável. O que acontece é, Jerry Kein escreveu corretamente que toda ideia provoca uma reação física. E Freud, antes disso, quando criou a teoria psicanalítica, ele já havia detectado esse fenômeno de conversão, que é a pessoa ficar doente por causa de pensamentos, por causa de ideias, por causa de emoções. E um exemplo clássico aí é a tristeza crônica como geradora da patologia depressão. Sempre que a gente faz exames médicos, ultrassom, exames de imagem, etc., e a gente não detecta nenhuma origem física no problema, a gente sabe que o problema tem origem emocional. Então, mais uma vez, aí foi a ideia que se transformou em uma questão de origem física. Agora, o problema de toda ideia provocar uma reação física é que, uma vez que a ideia é aceita, essas ideias continuam a produzir reações no corpo, cada vez mais e mais. Para eliminar as reações negativas crônicas do corpo, precisamos mudar as ideias responsáveis pelas ações indesejadas. Isso pode ser feito com hipnose, protocolo Regress to Cause, esse R2C que aparece na tela, protocolos de sugestão através de hipnose. Um bom exemplo da ideia causando uma reação física é a brincadeira de livros e balões. Você vai ver agora em seguida esse vídeo de livros e balões. Ele consiste em a pessoa levantar um braço, esticar um braço com a mão aberta, e a gente fala que ela vai receber ali um livro pesado. E a outra mão, ela vai dar um sinal de joinha, e a gente fala que a gente vai colar na mão dela um balão de gás hélio. Então você começa a falar isso, que o livro está sendo colocado, o livro está sendo pesado, e esse pensamento vai começando a gerar uma reação física, ou seja, o braço que está com o livro cai e o braço que está com o balão de gás hélio sobe. Tudo que acontece na nossa mente causa uma reação física. Por exemplo, se você está estressado, você está puto com alguma coisa, o batimento cardíaco aumenta, né, com nervosismo, com tudo. Mas aí, se uma pessoa dá uma palavra de conforto, esse batimento cardíaco diminui, a pessoa fica mais confortável. Eu pedi então, por favor, você com os pés juntos, e esticar o braço direito como se você fosse receber um presente. E esticar o braço esquerdo dando um sinal de joinha. A única coisa que eu vou fazer é que eu vou colocar alguns livros no braço direito e alguns balões de gás hélio no braço esquerdo. E você vai perceber a diferença de peso entre um braço e outro. Tudo bem? Pode fechar os olhos. E enquanto você está com os olhos fechados, eu já pego aqui um livro. Ele é um livro de 600 páginas de tamanho A4, de capa dura, bem pesada. Vou colocando esse livro na mão de você, na sua mão, e essa mão ela vai ficando cada vez mais pesada. Esse braço vai ficando cada vez mais pesado, ele vai descendo cada vez mais. Porque ele é um livro muito pesado, que vai fazendo esse braço descer e descendo cada vez mais pesado. É isso. Eu tenho aqui na minha mão um balão de gás hélio do tamanho de um Fusca. Ele é um balão bem grande e vai deixar o braço esquerdo cada vez mais leve. E esse braço ele vai subindo cada vez mais. Ele vai subindo cada vez mais, porque esse balão de gás hélio ele é um balão muito grande. E isso, ele vai ficando cada vez mais leve, subindo cada vez mais. Eu tenho aqui um segundo e último livro, mas ele é um livro que ele é de 1.200 páginas de tamanho A4, capa dura. E eu estou colocando esse livro aqui agora no braço direito. E esse livro vai deixando esse braço direito cada vez mais pesado. Ele vai descendo cada vez mais. Você vai percebendo que ele vai descer cada vez mais. Ele vai descendo, cada vez mais.
E eu tenho aqui um balão de gás hélio. Eu vou colocar esse balão de gás hélio agora no joinha de vocês, no seu joinha, e você vai perceber que esse braço ele vai começando a subir cada vez mais, porque é um balão do tamanho de um carro. É um balão muito grande. Esse braço ele vai começando a subir, cada vez mais. Ele vai subindo cada vez mais, cada vez mais. É isso, cada vez mais ele vai subindo. Pode abrir os olhos, pode olhar a diferença e pode olhar para os amiguinhos. O meu balão era da hora. Legal? Sim. De peso, né? Outra regra da mente de J.R. Cain. Uma ideia aceita pelo subconsciente permanecerá aceita até que outra ideia tome seu lugar. Nada pode ser eliminado, tudo acaba sendo substituído. É necessário fornecer algo que substitua a crença. Então, um aluno uma vez fez uma pergunta em relação à anestesia hipnótica. O que é anestesia hipnótica? Você prover anestesia à pessoa sem nenhuma química, apenas através da hipnose. E o aluno perguntou, mas e se acontecer dessa sugestão acabar, da anestesia hipnótica acabar durante a cirurgia? Na verdade, isso não acontece porque toda ideia permanece até que surja outra em seu lugar. Quando o hipnólogo está hipnotizando a pessoa, e essa pessoa está hipnotizada, ela está ali sobre o processo de hipnose, essa ideia não vai ser substituída. Por quê? Porque o hipnólogo não está deixando. Ele vai continuar provocando anestesia hipnótica durante todo o tempo que for necessário para que a cirurgia seja feita com sucesso e sem nenhum tipo de anestesia química. Quanto mais tempo uma ideia permanece, maior a resistência em substituí-la por outra. Quanto mais tempo uma ideia permanece, mais ela passa a fazer parte da personalidade, passa a fazer parte de cada pessoa, do ser de cada pessoa. Torna-se parte do ser de cada um, independente se a ideia é bom ou ruim. É o ser fumante, ser gordo, ser alcoólatra, ser religioso, ser de um time de futebol qualquer. O que acontece é, quanto mais tempo a pessoa permanece com aquelas ideias, mais difícil da gente conseguir remover. É por isso que é muito mais fácil na clínica a gente tratar uma pessoa de 20, 30 anos de idade, 40 anos de idade, do que um senhor de 70, 80. É por isso que é muito mais fácil a gente fazer parar de fumar um fumante que fumou por 2, 5 anos do que uma pessoa que fumou a vida toda, 30, 40 anos de idade. Porque quanto mais tempo a ideia permanece, mais difícil é de ser removida, porque ela passa a fazer parte até mesmo da personalidade de cada um. Como, por exemplo, a pessoa passa a ser fumante, ser de um time de futebol, ser flamenguista, ser corintiano, não importa. Então, quanto mais tempo a ideia permanece, mais complicado é de removê-la. E existem ideias que, por definição, passam a fazer parte de forma intrínseca do ser humano. O time de futebol, a religião, a posição partidária são alguns exemplos. Caso o sujeito mude esse tipo de ideia, ele passa a ser visto até mesmo de forma estranha pelos demais. E aí, por não querer perder essa identidade, o que acontece é que a pessoa acaba realmente absorvendo para a própria personalidade dela ações que ela faz no dia a dia. E ela passa a ser aquela pessoa, passa a ser o fumante, ser o flamenguista, ser a pessoa magra, gaga, etc. Aquilo que é esperado tende a ser realizado. Daí a importância da expectativa. A expectativa é fundamental para a hipnose. A expectativa é fundamental para a hipnose porque, mais uma vez, aquilo que é esperado tende a ser realizado. A expectativa é fundamental para a hipnose e uma das coisas que a gente faz para criar expectativa é a contagem. Então, você imagina aquela festa de final de ano. Então, o pessoal está fazendo ali a contagem para esperar o ano novo. Aí está todo mundo lá, 10, 9, está gerando expectativa. Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. Colocaram um letreiro. Cada dia que passava, diminuía um número do letreiro. Faltam 237 dias. No dia seguinte, faltam 236 dias. Está gerando expectativa ali para o evento que vai acontecer. Tá? A expectativa é fundamental para a hipnose. Quando o sujeito espera muito que algo aconteça, aquele algo vai acontecer, nem que seja na sua própria mente. O sistema nervoso responde a imagens mentais. A imagem mental torna-se um projeto e o subconsciente age com todos os meios à sua disposição para realizar esse plano. Nós somos frutos dos nossos próprios pensamentos.
Se hoje estamos formados em tecnologia da informação, na área da saúde, ou qualquer outro campo, esse pensamento entrou na nossa mente e com algum esforço se tornou realidade. Não só nossa prosperidade, mas também nossa saúde física depende da nossa expectativa mental. Se um paciente espera ficar doente, mal, paralisado, a condição esperada tende a ser realizada. A hipnose pode ser utilizada para remover desânimo, derrotismo e demais pensamentos e ações negativas, trazendo uma expectativa mental positiva. Agora, é importante essa citação aqui do fato de que se um paciente espera ficar doente, mal, paralisado, essa condição tende a ser realizada. E o que é interessante nisso é que é importante a gente filtrar a pessoa que a gente vai atender na clínica. Se o paciente está fazendo um contato contigo previamente, por telefone, WhatsApp, e-mail, não importa, e ele está se demonstrando resistente, eu não acredito em hipnose, eu não sei se isso vai funcionar, na verdade eu não acredito nem em você, eu quero parcelar da forma que eu quero e vai ser assim ou não vai ser, cara, não vai ser, tchau, quem está mandando aqui sou eu sou hipnotista, sou eu que mando. Então, se você já está com essa visão negativa de que o tratamento clínico não vai funcionar, então ele não vai funcionar. A emoção é mais poderosa que a razão. No subconsciente está a emoção, no consciente está a razão. E nós já vimos o quanto que o subconsciente é extremamente maior que o consciente. Assim, a razão é facilmente anulada pela emoção. Somos máquinas de emoção que pensam e não máquinas racionais que possuem emoção. Por isso que a razão de várias pessoas é completamente anulada perante a emoção. Por exemplo, as ações que são tomadas por impulsos, que vão desde compras até crimes passionais. A pessoa racionalmente sabe que ela está errada, mas a emoção ali ela está falando mais alto. Um bom exemplo, você com certeza já conhece alguém que amou outra pessoa que não valia nada a pena. No fundo, a pessoa sabia, racionalmente ela sabia que aquele companheiro, aquela companheira não prestava, mas a emoção falava mais alto e isso fazia com que o relacionamento prosseguisse, se tornando muitas vezes aí um relacionamento abusivo, enfim, com características extremamente negativas para a parte que estava ali sendo levada pela emoção. A imaginação é mais poderosa que a emoção. Por isso, quando estamos tristes, tendemos a ficar melhor quando pessoas falam algo positivo. Se estamos felizes e vemos um filme triste, nossa imaginação nos leva a viajar naquele filme, podendo inclusive causar lágrimas. Se não fosse por essa regra, a terapia não faria sentido. Daí a importância da imaginação. A imaginação é fundamental para a hipnose. Quando você faz a pessoa cruzar os dedos e você começa a falar, imagina a cola hipnótica que está sendo passada, você está fazendo a pessoa imaginar. Mesmo que você não esteja utilizando a palavra imagine, você está fazendo a pessoa imaginar. Eu estou passando a cola hipnótica, essas mãos estão ficando mais coladas, ela está imaginando, está começando ali o processo de imaginação. Quando você faz a brincadeira dos livros e balões, que a gente viu agora há pouco, você está mais uma vez fazendo aí a pessoa imaginar. E é a imaginação que vai fazer a pessoa não conseguir soltar os dedos, quando a gente brinca de dedos magnéticos, né, que a pessoa cruza os dedos assim e ela não consegue soltar, quando a pessoa cruza as mãos e ela não consegue soltar. Ou ainda, no último exemplo, no vídeo que a gente acabou de ver, da brincadeira de livros e balões. O que está mandando aí é a imaginação. Toda emoção provoca ações orgânicas. Uma emoção, quando induzida, tende a causar mudanças orgânicas, se persistirem por tempo suficiente. As doenças psicossomáticas, por exemplo, possuem origem na mente, requerendo atendimentos através da psicoterapia, da hipnoterapia, da psicanálise, para ir diretamente à causa dos problemas. Considera-se hoje que 70% das doenças humanas são mais funcionais do que orgânicas, ou seja, a função dos órgãos pode ser afetada por reações do sistema nervoso, por conta de pensamentos negativos que tomam conta da mente. Somos uma mente e um corpo e os dois não podem ser separados.
E um bom exemplo aí da emoção provocando ação orgânica é a descarga de adrenalina no corpo. Então, quando a pessoa toma um susto muito grande, passa por um problema muito grande, é injetado, é feita uma descarga de adrenalina, no próprio corpo, que isso faz com que a pessoa fique muito mais desperta, faz com que a pessoa perca o sono e diversas outras características aí que são causadas pelas descargas de adrenalina. Curtiu esse vídeo? Clique em gostei, se inscreva no canal, clique nessa sinetinha que aparece aqui embaixo para receber notificações de novos vídeos e compartilhe com aquela pessoa em especial. Um grande abraço e até o próximo vídeo.